95.7 Rádio Câmara. O cidadão de Parauapebas sintoniza aqui. Agora já são 11h25, 11h25. Bom dia para você ligado aqui na sua Rádio Câmara Parauapebas 95.7. Como prometido, né? Acaba de chegar aqui ao estúdio da Rádio Câmara a equipe do CONDCAP, que é o órgão responsável por conduzir a eleição dos conselhos tutelares 1 e 2 aqui em Parauapebas. Um ali no Complexo Altamira e outro lá no bairro Rio Verde, né? Um é no Rio Verde e o 2 ali no Complexo Altamira. E o Aldo não veio sozinho, ele veio, como eu já falei, né, Rani, Valdir, ele veio com a equipe, né? Ele veio com o Aleph, ele veio com a Sara e veio também com o Juvenal, que é o presidente da comissão eleitoral, e está aqui com a gente para a gente bater um papo sobre essa eleição para o Conselho Tutelar 1 e 2 de Parauapebas. Não é isso, Rani? Bem-vindo, Aldo, e desculpa que desde cedo eu estava te chamando Aldo Sena, e haja Aldo Sena, e o pessoal é Serra. Acho que desde sempre eu só te chamo de Sena, eu não sei. Devo me... Não falo nada, então. E devo lembrar do Ayrton Senna, né? Boa lembrança. Lembra de campeão. Bem-vindo, Aldo, bem-vindo, Obrigado. Juvenal, para a gente conversar sobre um assunto tão importante, porque a gente vai tratar aí de eleições para os conselheiros. As inscrições começaram segunda-feira, né? E seguem até 9 de maio. Como é que está se dando isso? Antes o Valdir, por favor, Valdir, as boas-vindas aqui para os nossos convidados. Sejam bem-vindos, Aldo Serra, né? Nosso colega Juvenal Lima, o Aleph, a Sara está aqui acompanhando também a equipe aqui do CONDCAP. Seja bem-vindo aqui e vamos explicar, né, para os nossos ouvintes como é que está o andamento aí das eleições, quantos já tem as chapas registradas, quantos candidatos já tem, isso aí, né, Rani? Perfeito. Vou iniciar aqui, então. Muito obrigado pelo convite, em nome do CONDCAP. A gente agradece essa participação. Sou Valdir, Laércio, a Rani, a nossa equipe de comunicação, o Eliésio também, e o nosso vice-presidente também do CONDCAP, né, o Juvenal Lima, e também presidente da Comissão Eleitoral. Esse é um momento muito profícuo para a gente estar esclarecendo junto à sociedade sobre esse processo, que é o processo de escolha em que virão candidatos, pessoas da própria comunidade, representar, né, a comunidade dentro desse órgão tão importante que é o Conselho Tutelar. Então, fiquem atentos nas informações, porque é de suma importância que você participe, seja como candidato, caso tenha interesse, mas também enquanto comunidade você deve participar, seja no voto, seja acompanhando o processo como um todo, porque ao final de todo esse processo, nós teremos aí candidatos eleitos que vai tratar com uma temática muito importante, que é a criança e adolescente. Aí a primeira pergunta, obviamente, que a gente faz é: qualquer pessoa, Juvenal, pode se candidatar a conselheiro? Bom dia, primeiramente, agradecer pelo convite, dar um bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, e esse é um momento muito importante para a gente estar trazendo essas informações acerca do processo de escolha dos conselhos tutelares de Parauapebas, né? Respondendo a sua pergunta, Anny, existem alguns critérios para que o representante, para que o cidadão possa ser candidato. Esses critérios, eles trazem desde o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como na própria lei municipal, que basicamente são o quê? Idade mínima de 21 anos, idoneidade moral, comprovadamente, né? Residir no município pelo menos há 3 anos. Então, são alguns critérios básicos que a norma exige para aquele pretenso candidato. E o que diz respeito à reeleição? Os atuais conselheiros podem vir à reeleição? Existe o número de vezes que eles podem ser conselheiros, ou enquanto eles forem eleitos, eles são conselheiros? Como é que funciona? O mandato para o conselheiro tutelar são de 4 anos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não há muito tempo, ele passou por uma reformulação, e nesse ponto ele permite a recondução por indeterminadas quantidades de vezes. Indeterminadas. Isso. São quantas vagas? Que tem o titular e o suplente, né? Correto. Parauapebas, ele possui 2 conselhos tutelares. Cada conselho é composto por um colegiado de 5 membros titulares. Então, para esse processo de escolha, serão
10 eleitos como suplentes. Os demais serão considerados como suplentes. Isso. Agora, como é que fica essa divisão? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira sair candidato a conselheiro tutelar. Eu escolho qual núcleo eu quero pertencer, ou isso é aleatório? Como é que funciona? Não, eu quero concorrer para Rio Verde. Conselheiro do Rio Verde. Eu tenho que escolher. Como é que funciona? Não, o processo ele dá de forma geral. Toda a comunidade de Paraupebas vai votar no único candidato, sem a distinção de território, de divisão do território de Conselho Tutelar 1 e 2. E como que isso é definido? Ao final das apurações, publicado o resultado final dos eleitos, os mais bem votados... Os 10 primeiros aí mais votados. Isso. O primeiro mais votado, e sequentemente, terá a opção de escolher a área de atuação, ou seja, o conselho que irá estar lotado. Que o 10º já não escolhe, né? Já vai diretamente para o órgão que de fato terá ali já a última composição. E até agora já tem quantos inscritos, mais ou menos, candidatos? Existe uma procura, o João vai complementar, uma procura assim, muito grande, mas por enquanto somente em busca de informações. Efetivamente, inscrições mesmo, eu diria que 1 ou 2, né, até agora confirmadas e protocoladas, mas a gente deve lembrar que as inscrições encerram dia 9 de maio, então... Ainda tem tempo. Tem tempo, as pessoas estão se atendo ao edital, estão buscando informações e também se atentando aos critérios, né? Estão reunindo documentos, né, Aldo? Exatamente isso. Porque porque é eliminado se não atender a todos os requisitos, correto? Exatamente. Mas eu me lembro das últimas eleições, porque eu também fiz reportagem sobre isso, e a procura costuma ser grande e sempre tem uma reclamaçãozinha ali, tem um pessoal que discorda, concorda, que vai para cima do CONDICAP, não é? Exatamente isso. A gente tem, ao longo dos anos, assim, uma movimentação muito, acho até positiva, né, da comunidade. E aí, nesse sentido, até mesmo em termos de votação, a gente aumentou o número, né, de votantes. De 2015 para 2019, foram quase o dobro. Nós tivemos aí 20 mil eleitores, né, indo às urnas. Então, nesse sentido, também, consequentemente, passa pela questão dos candidatos. Nesse sentido, há questionamentos, há contribuições, enfim... E aí, nesse momento, é importante, sim, que o candidato ele faça a inscrição, mas tendo a plena certeza de que aquilo que ele está entregando enquanto documentação está, de fato, condizente com o edital. Porque pela pressa em organizar os documentos, pode faltar alguma coisa ou outra e a comissão, ao analisar, o principal critério é o edital. Então, nesse sentido, não vai fugir ao edital. Se tiver faltando alguma coisa, consequentemente, o candidato será indeferido. Vamos tentar... O nosso tempo, embora seja curto, mas a gente pode tratar disso aqui com muita tranquilidade, tá? Vamos falar um pouquinho da questão do edital. O que tanto há de exigência, além dos que o Juvenal já elencou, mas que a gente pudesse deixar ainda mais claro para a comunidade e vamos aprofundar um pouco mais o discurso também no que diz respeito ao papel do conselho tutelar, né? Que tipo de sabedoria, que tipo de conhecimento o conselheiro precisa ter, ou se ele, de repente, ele passa por uma formação depois de eleito. Vamos tentar nos aprofundar, ou se ele já tem que estar preparado, porque às vezes o camarada tem a boa intenção. Não, eu tenho a boa intenção, eu gosto de criança, eu quero defender os direitos da criança, mas às vezes ele não tem conhecimento, né, de como é que funciona o Estatuto do ECA, de quais são as leis que de fato protegem e como é que ele pode estar promovendo isso. Qual o critério nesse aspecto? Ele já tem que ter conhecimento? Existe uma prova que vai capacitar ele para isso? Fala um pouquinho disso pra gente. Pois bem, dentre os critérios já que já mencionei, existe outros que, dentre eles, tem a comprovada experiência em atividades com criança e adolescente de pelo menos 12 meses, ou seja, pelo menos um ano. Ele tem que comprovar que já teve essa experiência com atendimento, ou então pode ter sido professor, por exemplo. Correto, também. Então, assim, na questão do controle social das políticas, na questão da defesa de garantia de direitos para crianças e adolescentes, né? Então, assim, esse processo, ele é compreendido por 2 etapas, sendo que a primeira etapa, ela possui 3 fases. A primeira fase é a apresentação dos documentos,
dentro desse prazo de inscrição, que iniciou agora segunda-feira, dia 10 de abril, e vai até 9 de maio. Não, pode falar. Feito essa análise documental, ela é classificatória e eliminatória. Não atendendo esses critérios, o candidato será eliminado. Os classificados nessa etapa passarão para a segunda fase da primeira etapa, que é a prova. Essa prova ela consiste em provas, consiste em questões de português, noções básicas de informática, e também um dos pontos principais, que é referente ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um critério sobre capacidade de como é que eu vou falar? Precisa de ensino fundamental, ensino médio, grau de instrução. Tem um nível de escolaridade exigido? A nossa legislação municipal, ela exige que seja ensino médio. No mínimo ensino médio. No mínimo ensino médio. Isso, no mínimo ensino médio. Porque afinal a gente está tratando de criança e adolescente, mas aí, para que os nossos ouvintes não tenham nenhuma dúvida, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, eu trabalho em alguma organização social que trabalhe diretamente com criança, ou então eu presido algum centro comunitário que também promove atividades com crianças e adolescentes. Eu posso participar, eu posso me candidatar numa situação como essa? Pronto. Sim. Nesse caso é compreendido que se ela desenvolve algum trabalho em alguma OSC, Organização da Sociedade Civil, ela basicamente tem só que comprovar essa sua atuação. Através de quê? Através de um termo de voluntariado, ou então através, se for remunerado, através do contrato da prestação de serviço, um instrumento que de fato comprove que ela atuou pelo menos 12 meses com crianças e adolescentes. Existe muito serviço, Juvenal e Aldo, existe muito trabalho que é desenvolvido até de forma voluntária, né? Pessoas participam de diversas entidades. Uma declaração de uma determinada entidade vale como prova? A gente ficou só olhando aqui. Sim. Nesse processo que o Juvenal acabou de explicar, na comprovação desse requisito específico, que é de prestação de serviços por pelo menos 12 meses, o candidato ele tem que colher uma declaração dessa instituição. Se for, por exemplo, a entidade religiosa, ele vai ter essa declaração emitida por quem de fato tem o poder de responder por essa entidade religiosa. Se for órgão público, também vai declarar quais foram as atividades que foram desenvolvidas por esse pré-candidato, e acompanhado do ato normativo, por exemplo, qual seja o decreto, né? Se for um secretário, se for, enfim, um gestor público. E também, se for a OSC, da mesma forma, esse dirigente, esse representante da OSC vai declarar a atividade prestada por esse candidato, mas, sobretudo, deverá encaminhar, juntamente a essa declaração, a cópia de instituição, o ato normativo da instituição, nesse caso a ata de fundação, enfim, que comprove que aquela entidade ela está legalmente constituída, que existe um trabalho prestado junto à sociedade. Então, tudo isso está posto no edital e é algo que é de fundamental importância para que o candidato não perca de vista, porque isso, de fato, é importante e vai classificar e eliminar também os candidatos. Falando em calendário, né, o dia 9 de maio encerra o período de inscrição. E quando ocorre as provas e quando ocorre a votação, o dia da eleição mesmo? Pronto, pelo calendário, as provas está marcada aí, a prova na verdade está marcada para o dia 25 de junho, é isso, Juvenal? Que é um domingo, exatamente no domingo. Correto. Até para ter um tempo para o pessoal se preparar também, né? Mas aí tem uma outra fase também pós-prova, que é exatamente o exame profissiográfico, né? Já respondendo... Isso, traduz esse negócio aí pra gente. Psicográfico. Como é o nome? Profissiográfico, não é isso? Profissiográfico. É um nome assim. Profissiográfico. Profissiográfico. Tem a ver com análise de competências. Se o candidato... Você perguntou agora há pouco se existe, de repente, essa questão de vocação, tem que ter alguma habilidade e tal. Então, nessa fase, que é a terceira fase da primeira etapa, tem exatamente esse exame profissiográfico, que é uma análise se esse indivíduo, esse cidadão, ele tem a habilidade de trabalhar em grupo, como é que ele age aí sob pressão. Então, tem todo um contexto que está especificado junto aí o edital, que também é classificatório e eliminatório, certo? Que é uma análise de competência de forma geral. Antes da prova, né? Antes da prova. Desculpa, perdão, depois da prova. Mas isso é muito... Isso é excelente,
é o nome? Profissiográfico, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que até querem tal, mas não levam o menor jeito, né? E para lidar, a gente sabe que o universo da criança e do adolescente é muito complexo. Então, se a pessoa realmente ela não tiver vocação para isso, ela vai ter dificuldade no seu dia a dia. E até interessante assim, que a gente percebe, não cabe a nós, né, a comissão, o conselho, julgar quais as intenções dos candidatos de um ou de outro. Mas como o salário hoje, e é uma normativa do próprio Conselho Nacional, que que foi estabelecida por meio de uma resolução, que se coloca ali o salário e as atribuições do conselheiro em si. E aí, nesse sentido, o salário é atrativo. E aí... Qual o valor do salário do conselheiro tutelar hoje? Está na casa dos 10 mil. 10 mil... Aonde que eu assino meu contrato? Onde eu assino. 10.900 Já quero me candidatar. Então, para a função, para a responsabilidade, a gente entende que de fato é muito árduo a responsabilidade, o trabalho que é desenvolvido. E ao longo do exercício da função de conselheiro tutelar, existem atualizações promovidas por exemplo, pelo CONDCAP, que você coordena, aliás, muito bem. Existe uma atualização, existe capacitação. Como é que funciona isso? Depois que o camarada já está eleito, mandato de 4 anos, ele já está lá atuando, mas as leis mudam, né? Pronto. Pelo calendário aqui estabelecido, pelo edital, pós-eleição, os candidatos serão capacitados. Então, ele não precisa, de repente, saber... hoje, por exemplo, como é que vai ser a atuação? Ele só precisa ter essa vocação, precisa de fato querer ser conselheiro, e uma vez eleito, ele vai passar por uma capacitação que inclusive também está como critério classificatório e eliminatório. Então, se o candidato pós-eleição foi eleito, mas não participar da capacitação, ele será eliminado, que é um critério muito claro. E óbvio que também já no exercício da função, o próprio conselho, ele promove essa capacitação não só para o conselho tutelar, mas para a rede, né? Seja tanto no município a gente traz palestrantes, bem como para fora. Então a gente participa continuamente de capacitação para justamente dar as ferramentas legais necessárias para a atuação do conselheiro. Me lembra que eu teria uma pergunta ainda para falar nessa linha, mas eu queria fazer uma outra pergunta antes, que é a questão a gente está falando da capacitação, a gente está falando que vai ter eleição também para os suplentes. Como é que funciona essa questão dos suplentes, né? E a pergunta que eu quero que você faça por último beleza, eu vou passar por todas as etapas, faço inscrição e tal, mas o que é que pode ocorrer para que de repente ele possa perder essa vaga e esse cargo? Porque, qual situação? Né, em que situação ele pode perder o cargo? Responde isso por último, por favor. Pronto, então vamos lá. Acho que eu vou responder por... Responde logo essa parte. Essa parte já fica bem latente. Eu acho que tem o pré, né, o durante, na verdade, e o pós. Se o jornal quiser falar de repente o pré, porque eu acho que no afã de participar do processo, de querer, participar de tal forma e, enfim, já tem alguns candidatos que poderão estar impugnados bem antes de efetuar a sua inscrição. Isso por quê? Nessas fases, existe exatamente um tempo específico para a campanha eleitoral, que aí o senhor Valdir mencionou qual dia será a eleição. Vai ser exatamente dia 1º de outubro. Então, anterior, no mês de setembro, haverá aí exatamente um período para que o candidato possa proceder com a sua campanha eleitoral. Só que a gente já consegue visualizar alguns movimentos que a gente já, inclusive a comissão, a gente não vai citar nomes, mas a comissão já notificou candidatos, ou pré-candidatos, né, que não se inscreveram ainda, para que mudem um pouco mudem muito ou pouco das suas posturas, porque dentro do processo não pode isso, né? O candidato não pode fazer campanha extemporânea, então é algo que pode impugnar a candidatura desse candidato ou pré-candidato e talvez aí um sonho da pessoa participar de um processo tão bacana e tal, de repente pode se tornar um pesadelo, porque ele pode ficar fora. Agora eu tô entendendo, porque eu tô vendo algumas pessoas aparecendo assim muito, né? Claro que a gente não vai citar nome, mas aí, como tu falaste, então é quase provável que vai ser candidato. Porque a eleição para conselheiro tutelar, né, Aldo Juvenal, é que nem uma eleição para vereador, para deputado. Você tem todos os períodos que os candidatos ou pré-candidatos precisam respeitar. Então, se é lei que diz que é só em setembro que pode haver, é lei que determina que é só em setembro a campanha?
Pois bem, é importante que os pretensos candidatos eles fiquem muito atentos a todas as regras e os critérios do edital. Inclusive ao calendário dessas ações. Ele está lá no anexo 5 do edital. Para que eles não incorram em nenhuma infração à norma. A norma é o quê? É a própria resolução do Conselho, que dispõe de critérios obedecendo já as diretrizes da lei municipal, da resolução 231 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? E do próprio ECA também, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito importante que todos os pretensos candidatos, eles se atenham a todas as normas, ao calendário de etapas, de fases desse processo de escolha. Porque senão eles poderão estar incorrendo em infração e isso levar à impugnação de sua futura candidatura. Até porque, por exemplo, se eu conheço alguém que eu quero ser candidato e sei que alguém vai se candidatar, eu vejo que aquela pessoa está fazendo uma campanha extemporânea, eu posso coletar provas contra essa pessoa e apresentar? Pode, deve. E tem um ponto que o jornal até, eu acho que frisou aqui, mas é importante colocar aqui. Não apenas os atos praticados pelo candidato, mas também pelos seus adeptos, né, apoiadores. Então, tudo isso também é levado em consideração. Então, não fui eu que fiz, mas foi, de repente, uma série de pessoas aqui ligadas a mim que fizeram, vai ser impugnado da mesma forma. Pode ser impugnado, na verdade, né? Olha, então vocês fiquem atentos, vocês aí que pensam em se candidatar a conselheiro, fiquem atentos, fiquem ligados, porque tem muita coisa que não pode. Se você... Eu já ia falar um negócio aqui, né? Mas pisar fora da linha já pode ser prejudicado, né, Aldo? Sim. Agora, o que o Laércio falou, que a gente falou do pré agora, né? Durante o processo de escolha, mas também na questão do suplente, né? Da suplência. Do suplência e o pós, né? E o pós, exatamente. Já sou conselheiro tutelar e tal. Pronto. Então, da nossa legislação municipal, se o conselheiro praticar qualquer ato que não seja compatível com a função, né, por exemplo, ele vier cometer algum crime, né, ainda que não seja relacionado diretamente com a infância, mas no cometimento de algum crime. Outra função, agir de forma desidiosa no trabalho, faltar com o decoro, com a ética, né, junto ao Conselho Tutelar, junto ali ao órgão. Existe um conselho de ética no Conselho Tutelar? Existe uma comissão, né, dentro do CONDCAP, que aí essa comissão é encarregada tanto de apurar os casos, né, praticados por conselheiros do CONDCAP quanto do Conselho Tutelar, né? E aí é aberto um procedimento administrativo para poder apurar, e aí pós um processo de sindicância com direito à defesa, né, ao amplo contraditório e tudo mais, e aí se de fato for constatada essa situação e for condenado, o conselheiro já em atuação poderá perder o cargo e aí assume o suplente. Mas também o suplente poderá assumir no caso de férias. Poderá não, na verdade assume no caso de férias, né? Primeiro ano, obviamente, o conselheiro ele vai estar atuando. No segundo ano já tem que marcar as férias e aí os suplentes, consequentemente, já vão começar a assumir. Não digo que de repente o terceiro, ou quarto, quinto suplente assuma durante os 4 anos, mas pelo menos os 2 primeiros ali, pelas experiências, ele sempre assume aí ao longo dos anos pelas vagas, as vacâncias existentes. Imagino que a omissão, por exemplo, se chega uma denúncia e se o conselheiro ali, ele se omitir em relação ao caso, ele pode perder também o seu cargo. Como é que está essa situação em Parauapebas? Como é que está o nível de denúncia? Tem aumentado, tem diminuído, tem se mantido, né, estável? Como é que está isso? E tem a outra segunda pergunta que vocês podem responder sobre a questão da necessidade de criação de um terceiro conselho tutelar, se isso é uma demanda de vocês, se de fato há necessidade. Então vamos seguir aqui, o Juvenal vai comentando. A gente se olha aqui, né? Mas enfim, primeira pergunta. Nós temos sim um número que vem crescendo ao longo dos anos, né? Se a gente for pegar aí desde 2015, a gente vai vendo uma crescente dos números de violência contra criança e adolescente, que chegam até o Conselho Tutelar, mas também aos demais órgãos, como o CREAS, como a Delegacia. Então é um número que vem crescendo. E, consequentemente, também a questão das denúncias, né? Aí a gente pergunta e faz uma reflexão, por que de repente tem crescido o número de violência? A nossa avaliação é que não. Na verdade, essa violência já existe. Como ela é praticada na maior parte no seio familiar, ou seja, uma violência intrafamiliar,
Eu diria que pelo aumento dos canais de denúncia, pelas campanhas de divulgação que a gente faz, incentivando as pessoas a denunciarem, eu acho que isso tem chegado, tem sensibilizado as pessoas e tem chegado num número maior de denúncias, mas não que a violência não aconteça, ela já está ali posta. E muitos dos casos, às vezes, até são subnotificados, as pessoas não denunciam porque, não, eu não vou fazer isso e tal. Então, a gente comemora, de certo modo, porque tem chegado a denúncia. Comemora no sentido de chegar, de avançar. Mas tem crescido bastante e a gente se preocupa porque violações cotidianas como a violência física, psicológica, sexual, inclusive no mês de maio a gente vai estar discutindo sobre essa questão da violência sexual, né? E tem sido recorrente. Cresceu sim. muito? Cresceu. Infelizmente tem crescido na zona rural, zona urbana. Qual foi o tipo de violência, gente, que vocês mais registraram, digamos, nos últimos 12 meses? Qual que mais tem sido mais frequente? A sexual sempre fica ali entre as primeiras colocações, né? Mas a violência física, principalmente, é uma que é muito recorrente, né? A violência física, a psicológica nem tanto, né? Porque às vezes a pessoa não se reconhece enquanto sabe, não, isso aqui não é violência psicológica, né? Mas, enfim, a física, eu diria que vem em primeiro lugar, e a sexual, eu diria que sempre está batendo números assim muito assustadores. Aldo, Juvenal, são do Conselho Tutelar, aliás, do CONDCAP, né, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. A gente está falando aqui sobre a questão da eleição do Conselho Tutelar, né, das duas unidades que nós temos aqui em Parauapebas. Mas a gente não pode deixar de comentar e puxar isso para a discussão, que é a violência nas escolas, que está aí tomando conta da pauta em todo o país. De que forma que o CONDCAP se vê nesse processo? Como é que vocês estão monitorando? Que tipo de ações vocês estão articulando ou já vinham articulando para que casos como esses de fato não se concretizem aqui em Parauapebas? A gente sabe que o CONDCAP, junto com o Conselho Tutelar, é um braço, né, da Secretaria Municipal de Assistência Social, portanto, há uma estratégia toda para ser desenvolvida e para ser acionada. De que forma que vocês estão lidando com isso? Existem palestras? Quais são as ações que vocês estão aí, né, para trabalhar sobre isso? A gente lamenta profundamente esse momento que nós estamos vivenciando a nível de Brasil, e aí a gente até faz a reflexão de que coisas boas, ao que parece, assim, demoram às vezes até pegar uma onda ali e tal, mas coisas ruins parece que se alastram muito rapidamente, infelizmente, né? Então, uma coisa que acontece ali no estado, daqui a pouco aí começa a ter uma proporção, enfim. E aqui em Parauapebas não tem sido diferente. Nós, enquanto conselho, a gente tem continuamente, ano após ano, apoiado, financiado campanhas, né, junto às instituições, exatamente com foco nas escolas. A gente entende que, atuando na prevenção, na conscientização das crianças e tudo mais, tratando temas como bullying, a violência física, psicológica, enfim, toda essa temática, a gente entende que é interessante, é o ideal que se faça, a prevenção, né? Mas também nessa questão mais agora atual, a gente tem acompanhado o trabalho da Guarda. Inclusive ontem houve uma reunião entre a SENSE, né, Secretaria Municipal de Segurança e Defesa do Cidadão, institucional, né, e a Secretaria de Educação, exatamente para tratar sobre essa questão. Nós, enquanto Conselho, estamos acompanhando também, e amanhã, na nossa reunião ordinária, iremos tratar sobre essa temática. E a ideia é trazermos aí outras ações, até mesmo a nível de município, propor ao governo que trate, de repente, aí de instituir uma comissão de emergência, de risco, porque a gente não pode esperar que aconteça uma situação aqui para, de fato, tomar algumas providências. Então, a exemplo de municípios como Canaã, que foi montado um comitê para monitorar situações, né? Por enquanto, a gente está acompanhando os casos que surgem, né? Seja a nível de fake news ou ainda que de veracidade, a gente está acompanhando. Tem chegado denúncias para vocês de possível violência na escola ou não? Para os conselhos tutelares tem chegado, para a Guarda também tem chegado, então está sendo visto caso a caso, de forma minuciosa, para também não causar um alarde ou que seja, de repente, causar insegurança para a população, né? Algum caso confirmado já, que vocês presenciaram? Tem alguns, mas ainda estão em análise, né? Em análise que de fato está sendo averiguado a procedência,
E a gente vai tratar aí nos próximos dias de que modos que isso vai se desenrolar e desenvolver. Porque nessas horas é preciso ter muito Cautela. cuidado, cautela e dar Isso. informação, Aldo, porque a gente estava falando mais cedo aqui no programa em relação ao terrorismo que é se feito, cria, né? Que se cria e que deixa toda a sociedade apavorada, principalmente a comunidade escolar. Então vocês realmente estão certinhos em ter cuidado, em verificar a informação para ver se procede, né? E a partir daí eu acho que o importante agora, diante desse alerta que foi dado em nível nacional em várias cidades, então, mas espera aí, vamos ver o que a gente pode fazer para prevenir, para que isso não venha a acontecer aqui em Parauapebas. E aí, teve a pergunta que o Lécio não deixou que vocês respondessem, né? Que a gente vê como a população de Parauapebas está crescendo demais. Existe a necessidade da criação desse terceiro conselho tutelar? Bem, como o Aldo mencionou, da questão da quantidade de ocorrências, né, sobre violações de direitos, questão da violação sexual, violência sexual. Então, assim, infelizmente, existem números elevados. E a legislação dispõe que a cada 100 mil habitantes se estabeleça um conselho tutelar. Hoje, Parauapebas está beirando aos 300 mil habitantes, né? Então, não só pela quantidade de habitantes, mas pelo nível de ocorrências, de denúncias, de demandas que têm chegado ao conselho tutelar, é visto como necessário a criação desse terceiro conselho tutelar. Já há uma movimentação nesse sentido, estudo, apesar que também é sabido que hoje o município ele está sobre um contingenciamento de gasto, né? Tem um decreto municipal que dispõe sobre isso. Então é algo que está sendo estudado e buscado ver a melhor forma de instituir esse terceiro conselho tutelar. Deixa eu aproveitar para falar uma outra coisa aqui rapidamente sobre essa questão das parcerias. Você falou desse contingenciamento, mas o CONDCAP, os conselhos tutelares, eles também recebem apoio de logística, apoio financeiro, por meio de convênios com iniciativa privada. Recentemente, inclusive... Federal? Hã? Não tem repasse federal? É isso que a gente, né, precisa aprofundar aqui. E recentemente, né, o Aldo recebeu aí um veículo, né? Não sei que veículo foi, eu lembro que era uma picape, eu acho, né? De onde veio, de que forma que ela vai ser utilizada, qual a utilidade dela para dentro do sistema que vocês coordenam, que no caso é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que não administra só os dois conselhos tutelares, né? Existe uma ação rede, ainda maior, né? uma rede ainda maior. Perfeito. Então, não foi apenas a caminhonete, né? Nós conquistamos também aí uma casa após acho que uns 20 anos, né, no espaço atual que nós estamos. Que maravilha! Junto à Secretaria Municipal de Assistência. Não que a gente não queira estar próximo à assistência, mas é bom a gente ter o espaço próprio nesse sentido, fruto de uma discussão junto à empresa Vale, né? Entendendo a necessidade de melhorar o atendimento à criança e adolescente, o fortalecimento da política pública voltada para a criança e adolescente, entende-se que fortalecendo o conselho, você também está fortalecendo toda uma política. Então, nesse sentido, buscamos esse entendimento junto à empresa e aí pleiteamos algumas situações junto a ela e também ao poder público, né? E compreendeu, sim, a entrega desse imóvel, que aí iremos inaugurar em breve. É de vocês, né? Mesmo, é do CONDCAP. Sede própria agora. Sede própria. Fica onde, Aldo? Na Rua 11, número 21, Chácara do Sol. Ali próximo, inclusive, ao gabinete, né? Onde está é porque o pessoal aqui não está vendo o sorrisão aqui que alguém soltou de orelha a orelha. Aliás, 2 sorrisões. Não, mas pela dinâmica do conselho, a gente já precisava dessa estrutura. Sim. E até os convido, né, a irem na nossa sede, porque de fato lá agora já comporta, já tem espaço para todo mundo. A equipe hoje nós temos cerca de 17 a 18 servidores. Então o espaço atual já não comportava, já era tudo muito apertadinho, né? Mas já estão nesse imóvel, vocês já estão lá? Já tem pelo menos 2 ou 3 pessoas já, inclusive porque o edital já colocou o endereço, né, esse novo endereço para recebimento das inscrições, então já tem 2 ou 3 pessoas, mas o prazo para a gente mudar, de mudança mesmo, é na semana que vem. E Convida a gente para a inauguração, por favor, né? E o carro? E o carro também veio de forma mais específica
por conta de algumas demandas que a gente questionou e a gente atende, principalmente aí do acréscimo de violências que ocorre ali no entorno do Salobo, do projeto Salobo, que compreende as vilas Paulo Fonteles, Vila Sansão, APA do Gelado. Então são comunidades que necessitam ser um pouco mais assistidas. Sim. Lá a gente precisa de lazer, esporte, cultura. E nesse sentido, esse veículo ele vem para, de fato, não apenas para o Conselho, mas também para, por exemplo, que é a terceira aquisição que a gente vai ter, né? Que é a questão de um equipamento, que é o CRAS, dentro da Vila Paulo Fonteles. Foi uma conquista, e isso também via empresa, né? Ou seja, a Vale ela vai equipar, vai estruturar ali o equipamento, e o poder público, por meio das SEMAS, vai equipar com servidores, para que exatamente a comunidade tenha ali um atendimento mais próximo, e esse veículo vai dar o suporte a essa rede para que mais serviços e de forma qualitativa possa chegar a essas comunidades que eu citei. Maravilha. Quando a gente tem que aplaudir, né? A gente bora aplaudir. Parabéns aí ao CONDCAP. Exatamente ao meio-dia, né, Léo? Exatamente ao meio-dia. Bom, nosso tempo realmente já expirou, mas eu queria aproveitar rapidamente para a gente voltar, né, ao nosso tema, para falar sobre a questão da eleição dos 2 núcleos de conselhos. A abertura das inscrições aconteceu na última segunda-feira e vai até dia 9 de maio. Correto. Né? Você falou que a inscrição pode ser presencial na Rua 11, na sede nova do CONDCAP, que é número 21. Número 21, ali na Chácara do Sol. Que na verdade é tudo primavera agora. Primavera, né? Agora mudou, né? É tudo primavera. Tem um site. Existe um aplicativo, existe um site, a inscrição também pode ser feita online. E aí você vai lá entregar só a documentação. Como é que funciona isso? Bem, as inscrições elas são realizadas somente presencialmente pelo próprio pretenso candidato, não sendo admitido por procuração. Como já falado, o local é na nova sede do Conselho, na Rua 11, número 21, na Chácara do Sol, bairro Primavera. O horário somente de 8 às 14 horas, compreendido no período agora de 10 de abril a 9 de maio. Então, é importante que todos os pretensos candidatos fiquem atentos a esse prazo e atento também a aos critérios e documentações exigidas para que ele possa ter a sua efetiva inscrição realizada. Paga alguma taxa, alguma coisa? Sem ônus para o pretenso candidato. O pessoal pode acessar o site, né, do CONDCAP. Inclusive, o edital pode ser baixado via site do CONDCAP, que é o www.condcap.com.br. E aí até assim, na hora de colocar, né, a escrita CONDCAP, não esquecer de colocar M, né? Eu vou soletrar aqui mais fácil. C-O-M, D de mudo. Maria, de mamãe. Né? Isso. C de casa, O de ovo, M de Maria, D de dado, C de casa e A de Aldo, né? E P de Parauapebas. Então, é interessante que, de fato, busque lá, baixe o edital, porque muitas pessoas, inclusive Rani, Laércio, Sr. Valdir, procuram, às vezes, não ler o edital ou não ler e vai lá e busca informação. Fala, mas está aqui o edital, leia, se atente, porque, inclusive, no exercício da função de conselheiro tutelar exige muita leitura. Você vai estar atuando conforme a lei. Então, e parece que o edital tem várias páginas, né? Tem, enorme, né? 32 páginas, né? Olha só. Deixa eu aproveitar para puxar um assunto aqui Mas é importante ler o edital, não importa se tenha 1000 páginas, mas se a pessoa realmente quer ser conselheiro, quer exercer sua função com amor, tem que ir lá, tira um dia, lê, estuda. Já é o primeiro exercício da função. Já é o primeiro exercício. Deixa eu aproveitar para tocar no assunto aqui, que nas últimas eleições para Conselho Tutelar houve muita polêmica, inclusive houve judicialização, né? E isso criou certo desconforto, né? Tanto para o próprio CONDCAP como para aquelas pessoas que estavam pleiteando ao cargo. Esse edital, ele mudou alguma coisa em relação ao último para tentar sanar as dúvidas e desmistificar os problemas que houveram lá no passado? Como é que vocês trabalharam isso? Eu vou iniciar aqui e o Juvenal vai complementar a resposta. A cada processo de escolha, a gente senta com bastante antecedência, a gente reúne ali a comissão,
busca dialogar com o Ministério Público, enfim, com os entes ali partícipes, para a gente poder, de fato, ter uma peça ali que vá contemplar, né, minimamente ali de forma legal e que seja execuível, né, para o Conselho. Então, nesse sentido, não foi diferente agora. Algumas mudanças assim que a gente já visualizou e já colocou no edital. Por exemplo, no último processo, a gente sempre pleiteia, na verdade, a aquisição das urnas eletrônicas. E aí, pela impossibilidade, a gente vai mesmo de urna de lona. Na última avaliação que nós fizemos é que a gente vinha de um processo do domingo todo de eleição e aí colocava a apuração no mesmo dia, ou seja, no domingo. E aí, pela quantidade expressiva de votos, você passava a noite toda fazendo a contagem e parte do dia seguinte, da segunda-feira. Ou seja, quando ia encerrar, já era lá para as 14, 15, 16 horas. E tudo isso a equipe estava assim, estafada, exausta. Eu lembro disso. E, obviamente, isso causa erros, né? Eu acho que ninguém é infalível ao ponto de não cometer esse tipo de falha. Então, nesse sentido, o erro que, de fato, ensejou uma nova eleição foi uma falha humana decorrida do cansaço. Então, nesse novo edital, tendo a impossibilidade de adquirir as urnas eletrônicas, que são muito rapidamente a apuração. O pedido já foi feito? Já foi feito, já de forma bem antecipada. Participamos de reunião junto ao TRE, né, e outros órgãos também que estavam presentes. Mas, enfim, tendo essa impossibilidade da aquisição de urna eletrônica, a gente já adotou a seguinte metodologia. Olha, se for apurar, a gente vai armazenar essas urnas, de repente, aí via Ministério Público, armazena ela lá pós-captação, né, da votação, e começa a contagem no dia seguinte. Aí está todo mundo descansado, enfim. Estou dando um exemplo porque são questões que a gente vai amadurecendo conforme os pleitos, né, para que exatamente não aconteça situações como essa, de falha humana, de falha mesmo mecânica e tal, e tudo isso não venha a trazer alguma mancha, alguma mácula para o processo. Então, tenham certeza que, da parte do Conselho, e aí a gente conta também com a presença muito forte do Ministério Público para poder acompanhar, fiscalizar. Participa, a OAB também, né? Para que a gente construa, eu diria que o maior processo democrático referente à infância, né, aqui do nosso município, que é exatamente esse processo agora de escolha do Conselho Tutelar. Vaga para Conselho Tutelar nas últimas eleições aqui em Parauapebas, a gente viu que virou meio que quase um palanque político para promover candidatos a vereadores num segundo momento, né? Então a gente observou que algumas campanhas teve certo exagero no que diz respeito a marketing. A gente viu que houve um investimento ainda muito maior para determinados candidatos em detrimento a outros. Esse edital, a legislação que vocês estão aperfeiçoando, dá uma melhorada nisso? Dá um equilíbrio na disputa aí? Bem, Laércio, referente a esse, na verdade, é um abuso de poder político, né? Que a gente se vê que ocorreu em alguns pleitos, e não só em Parauapebas. Infelizmente, isso ocorre em outros municípios, né? E visando isso, o CONANDA, através da resolução 231, ele trouxe dentro dos critérios de vedações essa questão da comissão, inclusive o próprio Ministério Público, que é um órgão que vai estar acompanhando e fiscalizando todo o processo, está atento a essas atitudes, a esse abuso de poder político, até abuso de poder religioso, ou seja, econômico. Então, inclusive a própria comunidade, a gente convida para ela que participe efetivamente, não só como um pretenso candidato ou eleitor, mas também como um cidadão que venha a estar contribuindo na fiscalização, no acompanhamento dessas atitudes, de todo esse processo de escolha. Tá certo. CONANDA, para quem não sabe, é Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. São 12:08, ainda dá para, acho que, né? Olha, a gente sempre tem muita pergunta para fazer para vocês, mas é lógico que a gente vai chamar. A gente sabe que vocês devem estar numa correria, mas a gente quer registrar aqui eu, Laércio, Valdir, Eliésio, na confiança que nós temos na diretoria atual do CONDCAP. A gente já acompanha vocês já há um certo tempo. O Aldo é uma pessoa assim que, meu Deus do céu, né? A gente espera que fique eternamente aí como um coordenador. Claro que
a gente está brincando, né, Aldo? Mas a gente acredita, assim, que sempre houve uma lisura muito grande de vocês. Eu acompanhei particularmente as eleições passadas, a gente acompanhou o cansaço, viu também o acompanhamento do Ministério Público, da OAB, acompanhamos a questão do pedido para o TRE das urnas, que infelizmente não foram enviadas, a gente teve acesso ao ofício, né, Aldo? Sim. Então, assim, a gente deseja sucesso, boa sorte, que tudo dê certinho nessas eleições e que a comunidade toda consiga eleger os melhores conselheiros realmente para as nossas crianças e nossos adolescentes que estão precisando desse apoio tão importante, fundamental, viu? Agradecer o convite, né, essa oportunidade de estar trazendo esses esclarecimentos e informar que o Condicap ele tem buscado o máximo possível dar ampla publicidade nesse processo, no edital, para que de fato possa ter uma participação maciça da comunidade, né? Até mesmo que o maior número possível de candidatos que venha participar é bom para o processo, né? Torna o processo mais democrático. Eu acho que traz mais qualidade ao processo e então o Conselho ele tem buscado fazer essa ampla divulgação. Aproveitar, colocar para todos os ouvintes, a imprensa como todo, que acompanhem todas as ações oficiais da comissão. Elas são publicadas no Diário Oficial do Município, bem como no próprio site do Condicap. E também alguns informativos são colocados no Instagram do Conselho, do Condicap. O Instagram do Condicap é Condicap Oficial. Então, convidar a todos os ouvintes a seguir o Instagram do Conselho para poder estar acompanhando essas ações. O site do Condicap é condicap.com.br? Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Seu Valdir? Agradecer a presença do Aldo, a presença do Juvenal, da equipe que acompanha e levar essa mensagem para os ouvintes, né, que se preparem, que têm interesse em participar das eleições dos 2 conselhos tutelares, que se preparem, né, atentem para o edital e seja um bom candidato e um bom efetivo conselheiro. Aldo, eu queria que você se despedisse só enfatizando o calendário, né? Até dia 9 de maio as inscrições, dia 25 de junho vem a prova, né? E aí em seguida vem exatamente aquela palavra difícil, né? O exame profissiográfico para em setembro. Aí obviamente a cada fase do processo tem a publicação, né, da comissão referente àquela etapa. E aí tem também compreendendo o período para recurso do candidato, recurso à comissão e posteriormente ao Condicap como plenária. Mas enfim, frisar assim, aí eu acho que tem uma parte que eu gostaria de colocar, que eu, Juvenal, a comissão, enfim, o Conselho, nós temos a nossa atuação enquanto pessoa pública, mas enquanto Condicap é necessário que a gente diga que a gente vai dar total lisura ao processo. A nossa intenção é essa, o Conselho atua desse formato e nesse sentido a gente ouve um burburinho daqui, outro de lá e tal, então deixar muito bem claro, e eu agradeço, viu, Rani, pelas suas palavras, no sentido de ver essa transparência, essa lisura do Conselho, mas sobretudo ressaltar que independente de quem seja amigo, companheiro ou enfim, colega de trabalho, se não andar nas 4 linhas do que rege o edital, não é a pessoa do Aldo, não é a pessoa do Juvenal, é o Conselho que vai adotar as providências necessárias. Caminhar via Ministério Público, se tiver de impugnar a candidatura, vai impugnar a candidatura, mas é necessário que a pessoa que se predisponha a atuar nessa função, ela não pode já, desde o início, já burlar o processo. É necessário que se diga isso, então é necessário a gente, enquanto Conselho, vai dar a lisura, transparência e segurança que o candidato requer, mas também a gente requer do candidato essa mesma postura. Que se não tiver, nós, enquanto Conselho, estaremos preparados para atuar no que for necessário. Deixar muito bem claro isso e já finalizando, o Juvenal também vai querer pontuar, mas assim, finalizando, agradecer a oportunidade de vocês, da rádio, né? A Rani, o Laércio, o senhor Valdir, o Eliésio, a Câmara como um todo, parabenizar, né, a gestão pelo trabalho que a gente vem acompanhando, né, enquanto servidor, enquanto munícipe,
e dizer que essa casa ela tem muito a contribuir, inclusive nesse processo, né, no processo de escolha, e a gente espera de fato dar as mãos para que ao término desse processo a gente tenha uma política muito mais fortalecida da criança e do adolescente, que é o que nos interessa, para que a gente possa de fato garantir o que está estatuído em lei, os direitos de nossas crianças e adolescentes, que é o que mais nos importa. Muito bacana. E a gente conversou e a gente tem muito ainda assunto para abordar. Por exemplo, quando chegar no dia, em cada fase dessa, Juvenal e Aldo, vocês poderão usar os microfones da Rádio Câmara quantas vezes vocês acharem necessário, até para que a gente acompanhe para e passo e repasse isso para a comunidade. Olha, o encerramento das inscrições tal dia, amanhã. Se quiserem vir aqui 1 ou 2 dias antes, vocês vêm aqui para a gente divulgar cada etapa. Quando chegar até o dia da eleição, para a gente vir aqui saber quais serão os postos de votação, a gente faz questão de que a Rádio Câmara não só acompanhe, mas ajude exatamente nessa transparência que o CONDCAP, né? Nessa lisura, nessa transparência que o CONDCAP tanto prega. Até para deixar bem claro, para que algum pré-candidato ou candidato não venha com isso, eu não fui informado, eu não sabia, porque sempre tem alguma justificativa, né, Aldo? E isso que tu falaste é tão importante, que se o candidato ele quer ser um conselheiro que vai trabalhar com normas, com leis, com regras, ele não pode já no primeiro momento querer burlar isso, porque nunca vai ser um bom conselheiro, né? Só para botar a cereja, só para botar a cereja nesse bolo, se ele está vindo para garantir as leis, a aplicabilidade das leis, ele não pode ser o primeiro a querer burlar. Não dá. Né, Juvenal? Verdade. Lécio, dentro dessa linha, é só fazer mais uma importante ressalva. É que, como já falado, todos os pretensos candidatos devem estar atentos a todos os critérios do edital, ao calendário das ações, e lembrando que o período de fazer a campanha é compreendido somente do dia 26 de agosto a 29 de setembro. E lembrando que tem que estar apto para fazer a campanha, ou seja, vai precisar aí, nesse caso, da autorização do próprio conselho, né? Sim. Exatamente. É óbvio, não dá para você fazer a campanha antes, né? Somente depois de classificado, homologado. Na primeira etapa, que é compreendido por 3 fases, que estará apto a fazer a campanha, que é compreendido nesse período de 26 de agosto a 29 de setembro. Bom, qualquer campanha feita antes desse período é campanha extemporânea e estará passivo de ser impugnada a sua futura candidatura. Eu sei que o nosso tempo está voando, mas eu não posso deixar de comentar aqui. Eu estou num grupo lá da minha família. Eu digo, eu estou pensando aqui em ser candidato a conselheiro tutelar aqui em Paraupebas. O que vocês acham? Aí a galera começa a comentar ali num grupo de amigos, não sei o que e tal. Isso pode ser interpretado como uma campanha extemporânea? E a segunda pergunta, como eu falei, isso aqui é muita coisa, dá pra gente conversar o dia inteiro sobre isso aqui. E a outra coisa, obviamente que o CONDCAP, a comissão eleitoral vai divulgar a lista dos candidatos, né? Exatamente. Para que todo mundo saiba, Laércio não é candidato, não, ele não foi aprovado, não, ele não passou por aquela prova lá, ele não se habilitou na parte do edital assim. O Laércio não é candidato. Se ele está dizendo que ele é candidato, mas ele não é. Então vocês devem divulgar quem é e quem não é, né? A gente percebe uma euforia muito grande por parte dos pré-candidatos. Nem se inscreveram ainda, né? E já estão mobilizando e falando, fazendo postagens. Estão quase dizendo que são eleitos já. Aí a gente analisa o seguinte, olha, ainda tem, só nessa primeira etapa, são 3 fases. Aí quem garante, por exemplo, que o candidato vai passar, por exemplo, na prova, no exame professográfico. Então imagine só a vergonha que não será, por exemplo, o candidato fazer todo um alarde, olha, estou pretendendo ser candidato, não sei o que, tal, e movimenta um grupo de pessoas, daqui a pouco ele não passa na prova, sabe? Então acho que tem que ser isso. Frustra os amigos e tal, até uma vergonha, né? Falando, poxa, não consegui passar numa prova. Então, lá vem os memes. Os memes. Para de fato a pessoa ser considerada candidata, né, apta, ele tem que passar exatamente pela primeira fase, que compreende aí 3, quer dizer, primeira etapa que compreende 3 fases, né? Então, depois, e aí observando o prazo certinho, de forma legal, vai ser nisso naturalmente as falas, as reuniões, enfim, tudo isso será permitido e o CONDCAP vai adotar as medidas para que seja de forma igualitária. Mas, enfim, nessa parte que você citou, meu Deus, o que foi? Foi do grupo de famílias, né? De família, eu tenho uma interpretação, não sei se o Juvenal concorda. Eu acho que uma coisa é você
discutir, falar da sua intenção, que eu acho que não é proibido. Você fala, olha, eu pretendo, eu quero e tal, o que vocês acham? Eu acho que é nível de sondagem. A outra coisa é você já empreitar ali um pedido, fala, olha, estou pedindo apoio, assim, acho que de forma mais expressiva, um pouco mais incisiva. Aí isso sim, eu visualizaria que já é campanha extemporânea, né? Extemporânea. Vai ter propaganda eleitoral no rádio, na TV, essas coisas, como eleição normal, as outras eleições? A ideia é que o próprio conselho, não por iniciativa do candidato para evitar essa desigualdade, né? Então a ideia é que o próprio CONDICAP promova esse tipo de espaço, seja nas rádios, seja na televisão, enfim, nos espaços que a gente conseguir, a ideia é que seja de forma igualitária. Mas isso não está pré-estabelecido no edital? Posso falar? Sim. Pode, por favor. Sim, no edital ele traz as vedações e traz também quais são as formas de fazer campanha. Inclusive ele traz a questão da internet, como é que a internet poderá ser utilizada durante o período de campanha. Então o edital ele traz sim esse detalhamento, tá? Só fazer mais uma colocação, que é importante que dentro essas prováveis sondagens em grupos familiares, né, do algum pretenso candidato, que isso fique claro para os familiares, que isso não seja externalizado, né? Porque a campanha ela é de responsabilidade do candidato. Qualquer excesso praticado por apoiador, quem responde é o candidato. Então é importante ter esse diálogo aberto com esse núcleo familiar para que isso não torne um elemento de infração da resolução do edital do Conselho. Por exemplo, se o Laércio resolve se candidatar, eu vou lá no meu Facebook, no Instagram, faço uma foto com ele. Gente, o Laércio está pensando em se candidatar a conselheiro tutelar de Parauapebas. Isso já pode configurar uma campanha extemporânea, né? Exatamente, correto. Portanto, é bom lembrar que isso é só uma hipótese, eu não sou candidato a nada. Bom, nosso tempo realmente já voou, já são 12h21. Novamente agradecer aqui a presença do Juvenal Lima, vice-presidente do CONDICAP, Aldo Serra. Não é Sena. Apesar dele fazer tudo rapidinho, tudo com muita velocidade, mas ele não tem nenhum parentesco com Sena e nem é dono do Hipercena também. Que se quisera eu, né? Aldo, obrigado pela presença de vocês, da comissão e da galera da comunicação também, do CONDICAP, a Sara, o Aleph. Sara, como é o sobrenome da Sara? Paé. Sara Paé. E Aleph, só tem nome internacional. Aleph, e o sobrenome do Aleph? Não, eu falei brincando ali. Eu fiz uma brincadeira com o Valdir, ele tá achando que é verdade, que o nome do Aleph lembra um ator norte-americano que é Alec Baldwin. Sim. Aí eu lembrei do... Enfim, pessoal, obrigado. Como eu já falei, os microfones da Rádio Câmara vão estar disponíveis para quando vocês acharem necessários vir aqui. A gente pede para que vocês apenas puder chegar um pouquinho mais cedo. Como vocês perceberam, o nosso tempo, ele para discutir as coisas, ele é muito extenso, porque como nós somos 3 aqui, a gente vai perguntando aquilo que vem na telha, né? Então não dá para virar um podcast, mas a gente vai tentar extrair de vocês o máximo de informações, exatamente para colocar essa transparência, essa lisura que vocês pregam e divulgam. Obrigado mesmo pelo carinho que vocês vieram aqui. Obrigado. E voltem antes do final desta primeira etapa. Obrigado. Só para fazer justo, informar que a comissão que é responsável em conduzir esse processo eleitoral, ela é presidida por mim, Juvenal Lima, mas possui mais 3 membros. Tem a Juliana Souza como secretária da comissão, existe a Luane Amorim como membro e também a Judete Prates. Esses 4 integrantes que compõem a comissão do Conselho do CONDICAP, que é responsável pela condução desse processo. Maravilha. A gente deseja força, tá? Muita força para a comissão. Na verdade, eu achava até que era o número maior de pessoas, né? Assim, o conselho ele dispõe de outros técnicos lotados no CONDICAP para poder dar o suporte, dar o apoio administrativo, apoio técnico. Então, nisso a comissão
tá bem assistida. Advogados, técnicos, então a gente está bem servido, né? A comissão está bem servida. Bem estruturada. Maravilha. Bom, nosso tempo realmente acabou, deixa a gente ir embora, a gente volta amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com mais um Câmara em Sintonia, né, Rani?